povo de Israel foi avisado através do profeta Jeremias. Esses áudios serão longos, tá? Eu vou ver se eu divido aqui uns 3 ou 4. Que se o pecado viesse, se eles continuassem em pecado, eles seriam levados dali, né? Houve uma nação muito grande, que é a nação dos assírios, que quando invadiam as nações, eles pegavam as pessoas, eles esfolavam, eles arrancavam os dentes, eles arrancavam os olhos, eles empalavam as pessoas, quer dizer, colocavam a pessoa sentada em cima de uma vara, deixavam a pessoa sentada ali, ou pelo umbigo ou pelo ânus. Havia nações que, quando sabiam que os ninivitas estavam vindo, que é Nínive, a capital da Síria, havia suicídio coletivo. Eles eram muito maus. Esse povo destruiu Babilônia, acabou com Babilônia, zerou, jogou tudo no rio. Mas tempo depois se levanta um cara chamado Nabucodonosor, mal toda a vida, que aparentemente era um velho, mas ele era um cara que aos 25 anos ele é general, e ele vai lá e consegue dominar essa nação. Então ele é poderoso. A nação ninivita, os assírios, tinham já levado as 10 tribos do norte, tinham levado embora, e ficaram 2 tribos do sul. E Deus começou a dizer: olha, se vocês, há um exemplo aqui, vocês estão sendo piores do que eles. Se vocês não se consertarem, Babilônia virá aqui. Isso sob a batuta de Jeremias, porque os outros profetas todos diziam o contrário, profetizavam o contrário. Aquilo que você vê hoje em dia aí, A pessoa olha, profetiza um monte de coisa boa, a pessoa chora, mas não acontece nada, porque não é verdade. A profecia, ela tem o poder de desafiar ou de confrontar. Naquele caso ali, ele estava confrontando todas as pessoas. Então, essa visão de Ezequiel é uma visão interessante, porque Jerusalém está sob sentença, está sob condenação. Você sabe que Nabucodonosor, quando veio, levou uma galera grande, os principais, os príncipes, aquelas coisas todas, levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, tá? Depois, numa segunda leva, levou mais uma galerinha, porque senão ia favelizar tudo lá. E numa terceira leva, levou as outras pessoas, cada vez de uma escala social menor. E deixou em Jerusalém as pessoas mais pobres. Muito bem, então, Daniel foi para o palácio, Jeremias ficou em Jerusalém, porque Deus tem que ter profeta em cada lugar, e levou Ezequiel para a Babilônia, e ele habitava ali perto do rio Quebar, um lugar navegável e tal, e por aí fora. Então, aparecem 4 querubins. 4 é o número da terra, você vê que norte, sul, leste e oeste, são 4 rios, Tigre, Eufrates, Gion e Pison, ali em Gênesis. 4 pontos cardeais, enfim, 4 é o número da terra. Então aparecem ali esses 4 querubins, e ele está dando a sinalização. A terra, quer dizer, nesse sentido ali, a terra de Israel está sob sentença. Isso aponta sempre para aquilo que a Bíblia nos mostra. Por exemplo, você pega lá os evangelhos, são 4 também. Os evangelhos vieram para desafiar as pessoas e também condenar, porque quem seguir o evangelho está salvo, quem não seguir não está salvo. Você vê que lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, diz assim: vi uma águia, um animal com 4 rostos voando. Então você vai lá e vê, um rosto era de leão, o outro rosto era de um boi, o outro rosto era de um homem, e outro rosto é de uma águia. O que significa isso? Os 4 evangelhos também pregando o evangelho ali. Por exemplo, o leão aponta para o evangelho de Mateus, que retratou Jesus como rei. Você vê que 14 vezes ele é chamado de rei dos judeus no livro de Mateus. E interessante que ele dá a Mateus dá a Jesus uma genealogia, porque retratando Jesus como rei, todo rei tem que ter a sua genealogia. E a Bíblia também chama Jesus de renovo. Então, em Jeremias 23:5, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantaria a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará. O segundo animal é o boi. Boi aponta para sacrifício e aponta para servo, que é um bicho de trabalho. E isso aponta para Marcos. O livro de Marcos retratou Jesus como servo. E você percebe que Marcos não lhe deu uma genealogia, por uma razão muito simples: servo não tem genealogia. Por isso que Marcos não deu genealogia. Em Zacarias 3:9, se você ler lá, diz assim: eis aqui o meu servo, cujo nome é Renovo.
Quando chega no rosto do outro animal, né, que é rosto de homem, ele aponta para Lucas. Por quê? Porque Lucas retratou Jesus como um homem perfeito. Tanto é verdade que ele dá uma genealogia a Jesus, né, que vai até Adão. Porque todo homem perfeito, todo homem de linha e tal, tem que ter a sua genealogia. E retratando o renovo, lá em Zacarias 6,12, se você ler o texto, vai dizer assim: eis aqui o homem cujo nome é renovo. E depois, o último rosto é de uma águia. A águia aponta para a renovação, aponta para o céu. Aponta para o céu. E então, isso aponta para João, né? Porque João retratou Jesus como Deus. E exatamente porque retratou Jesus como Deus, ele não lhe dá uma genealogia, porque Deus não tem princípio e não tem fim. Entendeu? Quando você pega as 4 coberturas do tabernáculo, a primeira cobertura é de púrpura, né? É de púrpura. A púrpura aponta para a veste real. A segunda cobertura é carmesim, aponta para sacrifício, para sangue. A terceira é uma cobertura branca, aponta para Lucas. E a quarta, a cobertura de azul, aponta para o céu. Deixa eu mudar aqui o negócio. Então, esses capítulos aí estão apontando para a soberania de Deus. Porque todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa, Ele avisa. Então Ele está dando aviso a Ezequiel, que foi chamado profeticamente, né? E me parece que ele não foi para lá profeta, né? Enfim, há uma discussão aí se ele já era profeta, está uma discussão. Mas ele está mostrando a sua soberania, e quando Deus aparece, Ele mostra as coisas em mistério, né? Existem mistérios de Deus que a gente não consegue entender, não são todas as coisas que a gente consegue entender. Então Ele está lá em Babilônia mostrando que Jerusalém não mudou, porque eles tinham uma fissura no templo, porque eles achavam que nunca ninguém ia conseguir entrar no templo. Você vê, no tempo de Jeremias, eles morriam, diz os midrashes, os comentários, que eles morriam olhando para o templo. E a profecia de Jeremias é o seguinte: vocês se rendam à Babilônia que vocês vão se dar bem. Se vocês não se renderem, primeiro, vocês vão morrer à espada, vão tentar enfrentar, vão morrer à espada. Segundo, vocês vão morrer de fome. E terceiro, vão morrer de peste, porque morrendo de fome e morrendo de espada, ia proliferar toda a maldição, e eles iam morrer disso. Então ele está dizendo, na cidade, você vê que ele vai lá, ele tem visões, Deus está mostrando, olha, eu quero, né? Jeremias, em Ezequiel 23, 9, não, Ezequiel 30 por ali, depois eu até vejo isso. Ele diz assim: eu procurei um homem que ficasse na brecha, para que eu não destruísse essa cidade. E, portanto, acho que é 29:30, se não me engano, esse texto. Ele diz: como eu não encontrei, eu vou ter que destruir essa cidade, eu vou ter que destruir, porque eu não encontrei alguém que tivesse ali para destruir essa cidade. Então, se eu tivesse encontrado um homem, eu não teria destruído essa cidade. Mas, enfim, não encontrei. Ali é Ezequiel, depois eu tenho que ver. Agora me deu um branco aqui, eu tenho de cabeça, mas me deu um branco. Então, Deus aparece para ele como uma alegoria, né? Por exemplo, capítulo 10, versículo 2, ele pega brasas acesas e espalha sobre a cidade. O que é isso? Isso é um julgamento, ele está julgando a cidade, né? A glória de Deus aparece ali nos capítulos 10 e 11, né? E ela foi sendo tirada paulatinamente. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu vou tirar a glória, eu estou, né? É igual Apocalipse, ele vai mandando praga, e ele diz assim: mesmo assim os homens não se arrependeram. Ele manda outra praga, mas os homens continuaram praticando os seus pecados. É assim que a coisa acontece. No tempo de Flávio Josefo, quando os romanos entraram no templo, Flávio Josefo diz que eles começaram a ouvir vozes, luzes que rodavam dentro do templo, e vozes como de muitas águas que diziam assim: nós vamos deixar esse lugar, nós vamos deixar esse lugar. E durante alguns dias aquela luz rodeava lá dentro do templo, eles viam as luzes se movimentando, de repente a luz fez assim, subiu e foi para o céu. Aí pronto, eles entram e conseguem entrar no santuário dos santuários, que ninguém conseguia entrar. Então você vai perceber nesses capítulos 10 e 11 que a glória, ela sai do templo, sai lá do santuário dos santuários, né, do Santo dos Santos, e se coloca à entrada do templo. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu deixei de agir para ver se eles se voltam para mim, igualzinho como era lá no tempo dos juízes, né? Ele deixava cair na mão do camarada,
E aí eles clamavam a Deus. Você vê que eles nunca se arrependeram. A Bíblia não diz assim, eles se arrependeram. Não, eles clamavam a Deus. E mesmo não havendo arrependimento, Deus interferia. Depois essa glória sai do templo e vai se repousar lá no carro-trono. Vamos chamar aquilo de carro-trono, né? É como se diz assim, a glória de Deus está pronta para deixar esse lugar. Está em cima de um carro. Quer dizer, é uma visão, é um mistério que Deus está mostrando aí. Depois os querubins vão conduzir essa glória até lá a porta oriental. Lá pelo versículo 19, a porta oriental. A porta oriental é para onde ficava a tribo de Judá, né? Ou melhor, que ficava oposto à tribo ficava atrás do templo. Ele trouxe a glória para trás do templo. A parte da frente é leste, né? Então ficava lá. Aliás, o Oriente é lá, o nascimento do sol no Oriente. Então ele levava para frente, né? Ali ficava a tribo de Jebulon, Issacar e Judá. Ali na frente ficavam os filhos ficava Moisés com seus filhos todos, ficavam os levitas na porta do templo. Por que na porta do templo? Porque na porta do templo isso apontava para Jesus e apontava para o sol, né? Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trará embaixo das suas asas. Aponta para lá. Você pode perceber que lá em Isaías ele diz assim, 9:6, né? O menino vos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será 4 coisas: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então no final a glória é totalmente tirada, né, por causa do pecado. Ele diz, olha, eu fui dando tempo, fui mexendo, fui falando, e a glória foi tirada. Isso é um aviso para nós, um aviso para a igreja. Ou você acha que todos os pastores vão para o céu? Ou você acha que toda a igreja vai ser salva? Você não acha que tem muita gente que não está servindo a Deus, que está servindo a si mesmo? Você não acha que as pessoas se acostumam? Eu tenho pregado na igreja, tem 500 mensagens lá que eu tenho pregado nesse sentido, 500 mensagens de força de expressão. Nesse tempo de coronavírus, nós temos nos reunido para orar. Então eu ministro uma palavra, a gente ora. Hoje eu vou ministrar também lá, tem a mensagem pronta aqui que fala da arca, no dia que a arca foi tomada. Mas tem lá várias mensagens e eu falei disso, exatamente isso daí. A gente se acostuma, né? Vou falar disso daí, na verdade. A gente se acostuma com a excelência de Deus, a gente trata Deus de uma forma muito... Você não chega atrasado no trabalho, você tem aí a sua empresa, né? Então você contratou uma pessoa, digamos que você nem é seu funcionário, mas você a contratou para que ela pregasse, para que ela tocasse. Aí você marcou às 9 horas, tem que começar, o cara chega às 10. A gente faz isso com Deus, a gente chega à igreja a hora que quer, né? Levanta 500 vezes para ir ao banheiro, entendeu? As crianças correm para lá e para cá. Eu sou de um tempo que a mãe dizia, fica aqui, acabou a história. Se mijava na calça, mas não saía. Então eu acho que é por aí, eu acho que dá para dar uma esclarecida aí para você, tá bom, meu amigo? Shalom.